Muita gente falou a respeito da análise de Fourier, aprendemos a calcular os coeficientes da série de Fourier, mas na verdade é o seguinte, eu preciso entender realmente o que essa análise entrega para a gente, qual que é a grandeza desse estudo em questão. Supondo o seguinte, olha só, imaginemos a gente tem um sinal desse tipo aqui, olha só, que ele é claramente periódico, a gente percebe que ele tem uma alteração aqui, mas a gente não consegue interpretar bem, batendo o olho nele, que a gente não consegue interpretar bem como funciona. Quando a gente aplica essa equação da série de Fourier, não é o caso aqui, que fique claro, mas suponhamos que o seguinte, que a gente chegou à seguinte situação. Apliquei esse sinal x de t aqui nessa equação e obtive a seguinte resposta. A de k é igual a, por exemplo, e elevado a menos jk ômega 0t mais 1, certo? O que isso, onde está a interpretação, o que isso vai influenciar para a gente? Olha só, é importante a gente entender que isso daqui é o que? Olha só, a gente encontrou uma função para a de k, certo? Sendo que o A representa a amplitude das senoides que a gente está fazendo a decomposição. Então vamos esmiuçar esse assunto aqui, olha só. Quando a gente tem isso aqui, olha, encontrei uma função. E a gente sabe que a seguinte situação é o seguinte, olha, para isso daqui fazer sentido, eu preciso determinar valores para k. A série de Fourier fala para a gente variar k de menos infinito a mais infinito. Vamos fazer uma tabela simples aqui, por exemplo, considerando k de A até 10. O k de 0 até 10. Então, seja, se eu for considerar o k de 0 até 10, certo? O que vai acontecer é que o seguinte, vai ser possível eu chegar na seguinte denotação. Eu vou conseguir encontrar um valor para A de 0, um valor para A de 1, um valor para A de 2, um valor para A de 3 e por aí vai, certo? Até A de 10. O que isso vai significar também? Olha só. Isso significa que para cada um desses valores aqui, olha só, a minha senoide, já que vai ser o fator aqui, olha só, a minha senoide que entra na minha série de Fourier, eu vou ter aqui também uma frequência que é múltiplo desse K. Então, ou seja, a minha primeira frequência vai ser a frequência 0, e vamos colocar a frequência aqui. A segunda frequência vai ser 1 vezes ômega 0, então, ou seja, a minha primeira frequência vai ser de ômega 0, o A de 1 vai ser de ômega 0, aqui 2 vezes ômega 0, 3 vezes ômega 0 e por aí vai, certo? Então, em suma, o que vai ocorrer é que a gente vai conseguir chegar aqui, olha só, a gente consegue chegar numa tabela onde nessa tabela a gente consiga calcular cada um desses valores. É importante falar o seguinte, como que a gente chega nessa tabela? Substituindo. Substituir o k por 0 aqui, olha, na primeira situação, quem que a gente vai ter? Olha, substituir o k por 0, que é o meu primeiro caso, eu vou ter elevado a 0, vai dar 1, certo? Mais 1, 2, então eu teria o k valendo 2. E por aí vai. E é importante falar o seguinte, quando o k não necessariamente for igual a 1, o que eu vou ter aqui como resultado desse a de k vai ser um número complexo. Por exemplo, aqui eu estou chutando valores. Isso daqui esses valores não são reais e não correspondem a esse gráfico. Mas só para a gente entender, o que a gente vai ocorrer aqui é justamente o seguinte, eu vou encontrar um valor aqui complexo, por exemplo, sei lá, 0,5 mais 4 vezes i e por aí vai, certo? Então, seja, em suma, o que a série de Fourier e a análise de Fourier de maneira geral vai valer para a nossa transformada, é o seguinte, a gente vai conseguir um número com uma quantidade qualquer de valores, onde cada um desses valores vai representar o que? A amplitude da senoide. Vai ser prático para a gente, então, olha só, ao invés de representar de forma de tabela do jeito que está aqui, olha só, representar de forma gráfica, onde aqui, olha só, esse fator aqui vai ser representar justamente qual que é o valor que eu encontrei. Certo? Então, por exemplo, aqui para esse primeiro caso, aqui, olha só, eu teria aqui amplitude igual a 2. Qual que seria essa informação aqui? Quem que seria 2? 2 seria justamente a amplitude, no caso aqui, olha só, o módulo desse meu número, o módulo desse número complexo. Aqui fica fácil, porque esse número complexo aqui, ele é real puro, então é fato entender que ele é um número complexo, o módulo vale 2. Mas quando eu tenho um outro qualquer número complexo, é importante lembrar que o número complexo a gente pode representar ele da forma retangular, e é onde aqui representa aqui, por exemplo, a parte imaginária e aqui a parte real, o módulo vai representar aqui, olha só, esse valor. Então, se eu calcular o módulo desse número complexo que eu obtive aqui para esse índice, eu encontro outra situação. Então, isso significa o quê? Por exemplo, olha só, se eu representar essa mesma tabela que eu estou fazendo, ou seja, substituir para cada valor de k, representar esse valor, apliquei isso aqui, então, vamos lá.
apliquei a série de Fourier, calculei os índices de série de Fourier e cheguei numa tabela dessa forma. Se eu representar essa tabela aqui na forma de gráfico, o que eu vou ter aqui? Olha só. Eu vou ter aqui, por exemplo, aqui, o que eu vou encontrar aqui é que eu vou ter uma amplitude valendo 2, por exemplo, valor máximo, na frequência igual a 10 Hz. Aqui no outro caso, eu achei amplitude igual a 1, na frequência aqui igual a 100 Hz. E aqui, por exemplo, uma amplitude de 0,3, certo? Na frequência aqui de 300 Hz. Então, ou seja, em suma, quando eu calculo a série de Fourier, relembrando, eu determino aqui, eu encontro uma equação para determinar um A de K, que essa equação serve para a gente fazer o quê? Encontrar essa tabela, ou representar na tabela, ou representar de forma gráfica. Que o que vai importar para a gente? A grande interpretação está aqui. Olha só, quando eu conseguir chegar nessa informação, isso significa o quê? Significa então que esse meu sinal aqui, olha, ele na verdade, como apareceu apenas 3 componentes diferentes de zero, ele vai ser uma soma de 3 senoides. Onde essa minha primeira senoide aqui, olha só, vai ter amplitude igual a 2 e frequência, a minha primeira senoide, vai ter amplitude igual a 2 e frequência igual a 10 Hz. De forma semelhante, a minha segunda senoide vai ter amplitude igual a 1 e frequência igual a 100 Hz. E o terceiro vai ter amplitude igual a 0,3 e frequência igual a 300 Hz. Por exemplo, dessa forma, então, como que a gente vai ter aqui? Dessa forma aqui, então, o que a gente tem? Olha só, a gente consegue falar e interpretar diretamente que esse sinal original aqui, então, a gente conseguiu esse seguinte gráfico aqui, olha só, de frequências, né? Que é uma resposta aqui da análise de Fourier que a gente fez. E aí, qual que é a interpretação disso? A interpretação disso, olha, é que esse sinal aqui, olha, ele é composto, na verdade, por uma senoide de amplitude igual a 2, de frequência igual a 10 Hz, que é essa daqui, somada a uma senoide de amplitude igual a 1, com frequência igual a 100, que é essa, somada por uma senoide de amplitude aproximadamente 0,3 e frequência igual a 300, que é essa. Ou seja, esse sinal estranho que eu vi aqui, olha, eu consigo dividir ele nesses 3 sinais. Isso daqui vai ser importantíssimo, por exemplo, quando a gente vai fazendo uma análise, por exemplo, de um sinal de áudio, que a gente consegue identificar, por exemplo, quais as componentes de cada uma das frequências. Ou analisando, por exemplo, um sinal de rede, um sinal de telecomunicações, onde, por exemplo, no caso de um FM, onde a gente vai ter uma onda portadora e além dessa onda portadora, a gente vai ter algumas outras ondas que vão ter a função de levar justamente a informação. Um sinal de rede funciona dessa forma. Então a grandeza aqui da análise de Fourier está justamente nessa possibilidade de decompor esse sinal em senoides de amplitudes diferentes, certo? E essa decomposição, ou seja, permite a gente enxergar esse sinal do ponto de vista do domínio da frequência. E ao avaliar isso aqui, olha só, eu percebo claramente que um sinal meio estranho aqui, olha, ele é composto, na verdade, por 3 senoides, que são essas 3 senoides de cá. É isso que as análises de Fourier, é isso que a análise de Fourier fornece para a gente a principal informação, e a grande aplicação está a partir daqui. Isso aqui é utilizado em análise de rede de forma geral, isso aqui vai ser, e aí a gama de aplicação disso daqui é infinita. Principalmente na área de telecom e análise de qualquer sinal do tipo oscilatório, por exemplo, um sinal de áudio. Quando a gente está falando de equalização sonora, equalização de som, ajuste de som, fatalmente é necessário utilizar algum analisador de espectro, que o que o analisador de espectro está fazendo, na verdade, é o que? Calculando a série ou transformada de Fourier de um sinal. Essa é a grande aplicação de uma transformada barra série de Fourier.